Bom, irmãos, a gente continua nosso estudo na Confissão de Fé no capítulo 8. Essa é a segunda parte da aula nesse capítulo. A gente, no domingo passado, já começou a ver sobre Cristo, a pessoa do nosso mediador. E, na ocasião, nós vimos dois parágrafos do capítulo 8, o parágrafo 2 e o parágrafo 7, que se encontra aqui no boletim todo o capítulo 8. E no domingo passado a gente se concentrou na natureza do nosso mediador, na natureza do Senhor Jesus, tanto a natureza divina quanto a natureza humana. O que significa isso? Quais são as implicações para a obra da redenção e como que o Senhor Jesus harmoniza essas duas naturezas na sua única pessoa. Então, já começando de praxe, né? Alguma dúvida sobre aquilo que a gente discutiu, conversou na última semana, sobre as duas naturezas de Cristo? Deu para entender tudo? Tranquilo? 100%? Beleza. Na medida que a gente for avançando, também, se voltarem dúvidas ou surgirem, os irmãos sintam-se à vontade para perguntar. Mas, bom, a gente falou então, Jesus como mediador, Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e essas naturezas coexistem perfeitamente na pessoa de Jesus. Isso significa, primeiro, que elas não se misturam, ou seja, elas não formam uma terceira natureza híbrida, não é como se humano e divino se unissem para formar um divino humano ou humano divino. Elas não se confundem, ou seja, no momento em que Cristo assumiu a forma humana e a natureza humana, a gente deixou isso bem claro, Cristo não só assume uma forma humana, mas ele toma para si uma natureza humana. Então, a partir desse momento, que é a encarnação, que é quando o Espírito desceu sobre Maria e ela concebeu, a natureza divina não foi afetada, não foi alterada agora pela presença da humana, e nem a humana, habitando no mesmo ser de alguém divino, foi alterada dessa forma. Elas continuaram naturezas próprias, cada uma na sua realidade, na sua essência. Essas naturezas também não se separam, ou seja, elas não agem de forma alternada. Então, essa ideia de que Jesus ora age como ser humano, ora como divino, isso não funciona para Jesus, porque ele é um ser único. Então, quando Jesus age, é Jesus agindo verdadeiramente. É certo que algumas ações de Jesus são próprias ou da natureza divina ou da natureza humana. Por exemplo, quando Jesus teve fome, certamente foi a natureza humana de Jesus padecendo de fome. Ou quando Jesus perdoou pecados, foi certamente na autoridade da natureza divina. Mas nem por isso, quando ele perdoou pecados, ele omitiu a sua natureza humana, e nem quando ele sentiu fome, ele omitiu a sua natureza divina. Então, são naturezas que não se separam, elas não alternam quando uma age, a outra se omite. Isso não acontece em Jesus. E por fim, elas não se dividem, ou seja, não existe essa ideia de que Jesus, como homem, ele deixou de ser Deus, ele se esvaziou da sua divindade e depois na glorificação ele a recebeu de volta. A gente comentou um pouquinho sobre isso também, sobre o esvaziar-se de si. Na realidade, é Jesus abrir mão, abdicar da aparência da sua glória. Ou seja, antes da encarnação, ele tinha uma glória própria do Senhor, do Deus vivo, verdadeiro, que é 100% espírito, que é integralmente espírito. Para ele encarnar, ele precisou abrir mão, se esvaziar dessa glória aparente, mas ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser glorificado como Deus. Tanto é que alguns discípulos, algumas pessoas que encontram Jesus, vão glorificá-lo como Deus, como Senhor, justamente porque reconhecem a glória do Deus Todo-Poderoso, ainda que diante deles estivesse o Deus encarnado. Então, Jesus não deixou de ser Deus, não há essa divisão entre as pessoas. Hoje, nós... Sim, pode perguntar, gente, é para interromper mesmo. Vamos lá, não é que
ele não esvaziou da sua glória para sentir o peso do pecado, tá? Mas a forma humana de sofredor, sim, exigia que ele não se colocasse como o Deus glorificado, porque na encarnação, Jesus precisou assumir a forma de sofredor, de humilde obediência, aquela obediência que toma para si os pecados do homem. Essa figura de servo sofredor, que é o cumprimento da profecia de Isaías, ela não cabe com a glória manifesta do Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que ele precisou se esvaziar. Mas quando ele voltar, ele vai voltar em glória, porque agora Jesus não vai voltar como o sofredor, ele vai voltar como aquele que vem vencendo para vencer. É uma ênfase que o Apocalipse dá. Então, aquele que vem vencendo para vencer. Então, aquele que é vitorioso, aquele que vai vencer com certeza. Então, aí sim, ele não vai mais voltar despido da sua glória, ele vai voltar revestido da glória que um dia ele se esvaziou. Isso mesmo, perfeito. Quando ele está para morrer, quando Jesus está para morrer, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É uma expressão do abandono do pecado. Tá? E aqui, gente, a gente tem um momento, talvez assim, mais difícil, teologicamente, para a gente explicar. Porque mesmo nesse momento, Cristo não deixou de ser Deus. E se ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser um com o Pai. Mas ao mesmo tempo ele sentiu sobre si toda a carga da separação do pecado. Como que a gente concilia isso? Honestamente não tenho explicação. E as que eu encontrei não me foram tão convincentes. Isso vai para além do nosso entendimento. Ao mesmo tempo que Cristo sempre foi um e sempre vai ser um com o Pai, porque Ele é Deus, Ele é o Filho. Ele é pessoa da Trindade. O vínculo trinitário, a relação entre as pessoas da Trindade nunca foi desfeito, gente. Entretanto, aquilo que Cristo sofreu na cruz verdadeiramente foi o afastamento total do pecado, para nos reconciliar. Então a gente não consegue explicar como que isso daí coexistiu ali. Mas a verdade é que quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sofrendo toda a distância do pecado, porque o pecado caiu sobre ele. Hoje a gente vai ver a obra do mediador, a obra de Jesus, e a gente vai voltar nesses temas. A gente vai falar um pouquinho sobre Jesus como sofredor e a gente vai explorar um pouco mais. Então, eu imagino que na medida que a gente andar, vai ficando mais claro, mas perguntem porque a ideia aqui é mesmo a gente explorar, a gente aprofundar mesmo. A gente está muito acostumado, gente, e é normal, natural, é para ser assim mesmo, com a ideia genérica da redenção. Jesus morreu pelos nossos pecados. Pronto. Mas a gente não aprofunda tanto nas implicações disso. Então, aqui o nosso momento de escola dominical é justamente para isso, para a gente exercitar todas as implicações, tudo que Jesus está fazendo quando ele de fato morre pelos nossos pecados. Tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, eu tirei do capítulo 8 o 2º e o 7º parágrafo para a aula anterior, porque eu queria me concentrar nas duas naturezas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Jesus como o mediador. Então, primeiro parágrafo, acompanhe aí no boletim, por favor. Primeiro parágrafo, capítulo 8 da Confissão de Fé. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o pecado
tornou necessário a ação de um novo mediador. Então, quando Deus criou o homem e colocou Adão como o nosso mediador e como o nosso representante diante de Deus, tudo aquilo que Adão cumpriria ou descumpriria na aliança seria transmitido a nós. Enquanto Adão fosse fiel à aliança, o homem desfrutaria de vida. Tá? Eu não digo que é vida eterna, porque a ação de Adão, a obediência de Adão, ela não é definitiva e ela não é eficaz, como a de Cristo. Alguns teólogos vão defender, e alguns até reformados, isso é uma discussão, tá, irmãos? Mas aí a gente também entra em detalhes que não ter consenso, mas alguns vão defender, não, aquela obediência de Adão, aquela tentação era uma só. Então, se Adão tivesse resistido à serpente, então todo mundo herdaria a vida eterna. Eu não penso dessa forma, justamente porque Adão era apenas homem. Embora sem pecado, ele era um homem como nós. A força da obediência de Adão não era tão eficaz quanto a força da obediência de Cristo. Então, quando Adão peca, quando Adão desobedece, a gente herda essa desobediência. E se Adão não tivesse desobedecido, se ele tivesse resistido à serpente, ele precisaria se manter em obediência. E enquanto o representante fosse obediente, os seus descendentes herdariam e desfrutariam da aliança. Então, desde o início, nós temos um mediador que em si é limitado, que a sua ação é limitada na sua eficácia, embora a sua abrangência fosse hereditária. Quando Adão então peca e quebra a aliança, para que Deus refaça esse vínculo com o ser humano, é necessário um novo mediador. Um mediador que obedeça o primeiro pacto. E eu falei na última aula, vou repetir porque é importante. Cristo obedece, ele cumpre o primeiro pacto, aquele que Adão quebrou. E o segundo pacto, pacto ou aliança, o segundo pacto, o pacto da graça, é nós com Cristo. Então, o pacto da graça é o pacto nosso com Cristo e o pacto das obras permanece válido. Então, em Cristo, nós temos dois pactos subsistindo e concentrados na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o mediador, o representante e o agente perfeito do primeiro pacto, e ele aplica através do pacto da graça do segundo pacto os méritos que ele conquistou na obediência do primeiro. Ficou claro essa parte, gente? Então, havia necessidade desse segundo mediador. E por isso que a confissão aqui coloca que aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus. Então, isso aqui é interessante, gente. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre a providência e sobre os decretos de Deus, e a gente chegou à conclusão que sim, a queda estava dentro dos planos de Deus. A queda foi parte do decreto de Deus. Com isso, a gente não quer dizer que o Senhor Deus executou a queda, ele teve prazer na queda, mas tudo o que acontece no mundo acontece debaixo dos decretos do Senhor e dos planos perfeitos do Senhor. E a queda, inclusive, para crermos num Deus soberano, num Deus todo-poderoso, precisamos necessariamente afirmar que tudo, sem exceção, acontece debaixo do seu governo. E isso inclui a queda. Mas, pastor, isso é muito difícil. Como é que um Deus bom, todo-poderoso, perfeito, poderia permitir isso? Ele é bom, ele é perfeito, muito mais do que nós. Muito mais do que o nosso entendimento daquilo que é bom e daquilo que é perfeito. Então, vocês podem ter certeza, irmãos, se a queda faz parte dos decretos de Deus, do plano de Deus, e faz, é porque isso é o caminho que mais vai levar a glória a Deus. Por mais difícil que isso pareça a nós, o caminho que mais glorifica a Deus, a história, a narrativa que mais glorifica a Deus, é aquela que inclui a queda. E sabendo disso, Deus na eternidade, ou seja, antes de criar todas as coisas, elegeu, separou, ungiu Jesus como mediador dessa aliança, tanto da primeira
quanto da segunda. O que significa isso, gente? Quer dizer que Deus Pai manda sobre Jesus? Tem poder, autoridade sobre Jesus? Não. Então, o que significa isso? O que a confissão de fé quer dizer? Que Deus escolheu ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador. Em que sentido Deus escolheu Jesus? Estou ouvindo tentativas, vamos lá. Alguém se arrisca? Nessa hora, gente, o bom da gente ter uma teologia bem amarradinha. E aí vai ajudando a gente a responder as perguntas difíceis. O que eu falei no início? Eu não falei de bobeira, falei com uma intenção. Jesus, em algum momento, deixou de participar da Trindade, de ser um com o Pai? Não. Então, quando Deus o escolhe, Jesus está ali quietinho no canto, esperando a decisão do Pai? Não, ele participou em conjunto. Há uma unidade, há uma ligação perfeita entre a Trindade, que até mesmo os decretos do Pai, a eleição do Pai, que é própria do Pai, não está fora da vontade do Filho, não está fora da autoridade do Filho. Então, mesmo quando o Deus Pai escolhe Jesus e fala, meu filho, você que vai ser mediador, isso é uma decisão conjunta da Trindade. Isso é algo que é próprio da unidade do ser de Deus em perfeita harmonia. Não é uma pessoa da Trindade aplicando autoridade sobre outra, porque elas são uma unidade perfeita. Alguns teólogos vão chamar essa coexistência perfeita da Trindade no momento decretivo de aliança da redenção, ou aliança trinitária. Então é como se fosse o seguinte, assim como Deus fez uma aliança conosco, ele também fez uma aliança entre si, para distribuir as tarefas. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em comum acordo na eternidade, decidiram o que cada um faria, antes mesmo de criar todas as coisas. Então, a isso alguns chamam de aliança ou pacto da redenção, ou pacto trinitário. Tá bom? A gente não tem nenhuma evidência bíblica disso. Porém, a gente vê o tempo todo esse comum acordo, esse compromisso entre a Trindade de forma perfeita. Então, não me surpreenderia se isso fosse verdade. Ok? Se isso é um pacto ou não, chame como quiser, mas o fato é, antes da criação de todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo estavam em perfeita harmonia, em comum acordo, para determinar tudo o que iria acontecer. E nessa determinação, nesses decretos, coube ao Filho ser mediador, ser aquele que se coloca entre Deus e os homens, como um procurador, como um representante legal. Essa é a ideia do mediador. Dúvidas até aqui, gente? Não? Sim. Já sabia da queda. Ele já criou o ser humano sabendo da queda. Sabendo da queda. Todas as coisas eu falo assim, porque senão às vezes fica confuso, né? Tipo assim, premeditou tudo isso. Não, mas sabia que o ser humano seria fraco. Porque da mesma forma como os anjos se rebelaram contra Deus, né? Eu penso assim, então antes, como ele sabe de todas as coisas, ele nos amou ao ponto de saber que também faria o mesmo. E esse ponto é muito importante, porque quando a gente olha para isso, caramba, mas poxa, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano sabendo que ele ia se rebelar, que Deus é esse, onde é que está o amor de Deus? Ao mesmo tempo, gente, quando Deus criou o homem com esse potencial, com essa capacidade, sabendo que ele ia cair, ele o criou sabendo o custo daquela criação. Então a criação do homem, por mais que tenha sido perfeita, ela já era custosa a Deus. Deus já sabia que custaria o seu filho. Não é à toa que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E dentre muitos motivos para isso, foi que aquele homem deveria ter algo em si que comportasse a encarnação da divindade. O Deus Filho não poderia encarnar em algo que não tivesse
algo da sua imagem e semelhança. Esse é um dos grandes e principais motivos de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus sabia que era necessário um dia a encarnação do mediador. Ele não poderia encarnar num anjo, ele não poderia encarnar num animal, ele teria que encarnar em algo que tem a sua imagem e semelhança. Então tudo tem um propósito. Então às vezes a gente olha só sob a nossa perspectiva. Caramba, que Deus ruim. Não, olha sob a perspectiva de Deus. A criação foi custosa. Quando Deus no 7º dia descansou e viu que era tudo muito bom, ele já sabia o que aconteceria e já saberia o custo. E ainda assim ele prosseguiu. Quantos de nós, começando um projeto, se a gente tiver certeza que, entre aspas, ia dar errado, ou que iria nos trazer enorme frustração e dor, a gente daria continuidade por amor àquilo? Provavelmente eu não sei que vai dar errado, você está maluco, eu vou mexer com isso? Quantas amizades a gente não começaria se a gente soubesse que aquela pessoa iria nos magoar, ia nos ferir tremendamente? Deus sabia de tudo isso e ainda assim Ele fez questão de seguir, por amor a nós também. O Senhor, o nosso Deus é um Deus íntegro, Ele é inteiro. Quando a gente olha só um pedacinho de Deus, só um aspecto de Deus, fica difícil. Mas quando a gente começa a olhar o todo, a gente começa a entender um pouco mais da história da redenção. Beleza, gente? Podemos seguir? Então, essa necessidade do mediador é constatada nos papéis desempenhados por Jesus. Então, nessa economia, nessa divisão de tarefas, cabia ao Pai determinar o modo de salvação. Então, o homem ia cair, o homem ia se rebelar, ele ia se perder de Deus, então cabia ao Pai determinar como que esse homem seria resgatado. E é exatamente isso que ele faz com Jesus. Então, ungir a Jesus, escolher a Jesus, é determinar a maneira pela qual o homem seria salvo. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 4, isso fica muito bem claro. Quando Jesus explica sobre o seu ministério terreno, na primeira vinda, Lucas 4, versículo 17. Lucas 4, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então o que Jesus está dizendo? Que aqui, quando ele encarnou, ele cumpriu a profecia de Isaías 61, de que o Espírito de Deus ungiria, separaria, marcaria, escolheria aquele que então libertaria o povo através da evangelização, ou seja, da proclamação de boas novas, de boas notícias. Que boas notícias são essas? A libertação dos cativos, a restauração da vida aos cegos. A gente sabe que cegos aqui são os cegos espirituais, aqueles que estão cegos para o próprio pecado. Então Jesus iria restaurá-los e para pôr liberdade aos oprimidos. Então vejam, foi Jesus quem realiza tudo isso, segundo a vontade do próprio Pai, como a gente falou. Então agora a gente vai para esse tríplice ofício. O que é o tríplice ofício de Cristo? É justamente essas três funções que a gente vê muito no Antigo Testamento e elas são aplicadas à obra do Senhor Jesus, é o que a confissão coloca aqui. Olha ali a terceira linha: o profeta, sacerdote
o cabeça salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas. Quando a gente fala então dos ofícios de Cristo, a gente vai falar do profeta, do sacerdote, e eu acrescento aqui rei, embora não tenha aqui no nosso texto. Qual é a ideia aqui, irmãos? Esses ofícios, essas funções, elas sempre estiveram presentes ao longo da história do povo de Deus. Então, Deus escolhia para si profetas, sacerdotes e reis. Isso sempre foi prerrogativa de Deus escolher essas funções. Os sacerdotes eram escolhidos de acordo com a tribo de Levi. Então, nesse sentido, era uma escolha de Deus indireta, mas também foi determinado por Deus quem assumiria o ofício sacerdotal. Por que tinha isso e hoje a gente não tem mais? Porque esses três ofícios históricos, eles apontavam para a obra do Senhor Jesus na redenção. Então, cada um desses ofícios apontava para uma ação de Jesus para nos resgatar como mediador, tá bom? Então, a gente vai ver cada um deles e é bom também que a gente vai aprender o que significa ser profeta, sacerdote e rei. Então, primeiro ponto, o ofício profético. Quem é o profeta? O profeta tem três funções principais, gente. E das principais, nenhuma delas é revelar o futuro, tá? Nenhuma delas é sair fazendo milagre por aí, que fique bem claro. Então, a primeira função profética, e essa é a principal, é proclamar a verdade de Deus. A gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, o profetismo, ou seja, o ofício profético, acontecia num contexto onde a gente ainda não tinha a Bíblia formada. A gente tinha alguns livros guardados, a lei guardada, mas a gente não tinha a voz direta de Deus para instruir o povo no seu dia a dia ou em determinadas situações. Eles não tinham o cânon, o conjunto da revelação de Deus. Aquilo ainda estava acontecendo, Deus ainda estava se revelando de forma oficial e de maneira formal. Então, para isso, Deus levantava profetas, e a palavra desses profetas era registrada em livros, em rolos, e daí a gente tem a formação do cânon. Então, daí que a gente vê que a primeira função do profeta é proclamar a verdade de Deus, ou seja, proclamar quem Deus é. A segunda função profética é revelar a vontade de Deus ao povo, ou seja, o que Deus exige de nós. Então, um profeta revela para o povo quem Deus é e também ele revela para o povo o que Deus exige de nós, o que Ele quer que nós façamos. E por último, das principais funções, o profeta chama o povo ao arrependimento. Então, se nós lermos todos os profetas do Antigo Testamento, os irmãos vão reparar exatamente essas três ações no conteúdo profético. Tem a proclamação de quem Deus é. Eu sou o Senhor que tirou você da terra do Egito, parará, parará. E revela a vontade de Deus. Portanto, obedeçam as minhas leis, sigam os meus caminhos e denuncia o pecado. Arrependei-vos enquanto há tempo. Então, essa é o formato profético. É lógico que no Antigo Testamento, isso muitas vezes incluía, sim, previsão do futuro, apenas para validar a profecia, uma vez que aquela profecia iria fazer parte do cânon. Então, não era uma profecia comum para o cotidiano do povo. Aquela profecia seria registrada como palavra de Deus para o povo de Deus. Então, era necessário que aquela profecia tivesse validade histórica para que ninguém duvidasse que aquilo era revelação para o povo de Deus para o longo da história da redenção. Perceberam a importância? Quando hoje nós vemos o ofício profético, ele ainda existe? Não. O ofício profético não existe. Não existem mais profetas hoje, que fique bem claro. Você pode se chamar de profeta, aí o sujeito pode se chamar do que quiser, mas o ofício profético não existe mais. Agora, a ação profética existe? Com certeza. Aí você fala, que isso, presbiteriano falando isso? Presbiteriano acredita em ação profética. Todas as vezes aqui, irmãos, que
um ministro, um presbítero sobe no púlpito para ensinar a palavra a nós, ele está exercendo está exercendo função, ação profética. Em que sentido? Ele proclama quem Deus é, ele proclama o que Deus espera de nós, e ele nos chama ao arrependimento. Inclusive, gente, esses são os pontos que toda pregação bíblica precisa ter. Como que você sabe que uma pregação é bíblica? Quando ela revela quem Deus é, quando ela nos leva a uma ação em relação a Deus, o que Deus espera de nós, e quando ela nos chama ao arrependimento. Por último, quando ela aponta para Cristo como consumador disso tudo. Aí temos uma pregação bíblica. É esse o meu esforço, é esse o meu labor como pregador toda semana. Será que eu estou cumprindo tudo isso? Será que está claro para a igreja quem Deus é? Será que está claro para a igreja o que ela deve ser? Será que está claro para a igreja que ela precisa se arrepender dos pecados? Será que está claro para a igreja que tudo isso só vai ser realizado se ela depender de Cristo? Então o sermão é assim que a gente faz. Nesse sentido, há sim um ato profético, mas nada para além disso. Nada para além disso. Não é à toa, e é por isso que Paulo vai dizer em Efésios que a uns foi chamado a profetas. Então era disso que Paulo estava se referindo. A esse exercício profético, que revela quem Deus é, qual é a sua vontade e chama o povo ao arrependimento. Cristo cumpriu tudo isso. Vamos abrir rapidamente, agora a gente vai pegar alguns textos rápidos para eu mostrar para vocês como que Jesus cumpriu cada uma dessas ações no seu ofício profético perfeito. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus falar muitas vezes pelos profetas, ele revelar aos homens quem ele é. E nos últimos dias ele fez isso por Cristo. Então, irmãos, essa é a maneira como Deus se revela, única e exclusivamente, através da sua palavra. João 1,14 agora. João 1,14. E o verbo se fez carne, verbo que é Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para entendermos quem Deus é e aquilo que Ele exige de nós, nós devemos olhar para Cristo, porque Ele habitou, Ele se fez homem como um de nós, e como homem perfeito e verdadeiro que Cristo é, ele é o perfeito exemplo de como devemos ser. Lucas 5,31. Lucas 5,31. Respondeu-lhe Jesus, eu vou mais rápido, gente, aí vocês podem ir acompanhando no telão, fica tranquilo. Lucas 5,31. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o principal, o principal tema da pregação de Cristo. Nos evangelhos vai dizer que Jesus começou a ensinar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então a principal pregação de Jesus era o arrependimento de pecados. Isso porque ele estava cumprindo o seu ofício profético. Mas Jesus também cumpre o ofício sacerdotal. Então, o ofício sacerdotal é o representante do povo diante de Deus. Ele é um espelho do ofício profético. Então, o profeta é aquele que recebe de Deus e transmite para o povo. O sacerdote é aquele que recebe do povo e transmite para Deus. Mas o que o sacerdote recebe do povo? Principalmente pecados, motivos de intercessão. Então, o sacerdote é aquele que vai representar o povo nas suas falhas, nas suas inconsistências, nos seus pecados diante de Deus e levar ao Senhor em súplica, em arrependimento, para que o Senhor
aplique perdão ao povo. Quem faz isso é o sacerdote. Então vamos lá. Hebreus 7, 23. Jesus é esse representante perfeito que, primeiro, ele intercede em favor do povo. Hebreus 7, 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Vou dar uma pausa e vou explicando, porque nem sempre o texto de Hebreus é muito claro. Então, o que o Hebreus está dizendo aqui? Olha, tem um monte de sacerdote. Por que Deus levantou um monte de sacerdote? Porque eles morrem. O sujeito é sacerdote, por alguns anos vai lá e morre. Aí eu preciso de um outro sacerdote. Então, precisou repor os sacerdotes. Então, por isso, aqueles que são feitos sacerdotes, eles são feitos em maior número. Qual é o argumento aqui de Hebreus? Que Jesus é o sumo sacerdote, é o sacerdote por excelência e só precisou de um. Então, ele está explicando aqui para a gente, por que então Deus só levantou um sacerdote para nos representar de forma definitiva, que é Jesus? Porque ele é eterno. Os outros morriam, os outros eram limitados, os outros eram pecadores. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele é eterno e por isso só precisou ele. Aí é isso que ele vai explicar no versículo 24. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, porque é eterno, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então vejam que aqui a gente já mistura as duas naturezas, embora elas não se misturem, tá, gente? Então a gente vê a presença das duas naturezas. O sacerdote perfeito, verdadeiramente Deus, é aquele que é imutável. E isso é a garantia da eficácia do sacerdócio de Cristo. É porque Cristo é o sacerdote perfeito e imutável, que nós então temos a nossa intercessão contínua e eficaz. Então, de modo nenhum, a intercessão de Cristo não vai assumir, alcançar o objetivo para o qual ela foi estabelecida. E é por isso também que nós temos Jesus como nosso único intercessor. Por isso, é tão grave quando os homens buscam outras pessoas que intercedam por nós. Então, quando as pessoas oram, rezam para outros intercessores, mesmo que esses intercessores intercedam em nome de Cristo ou diante de Cristo, isso é antibíblico. Porque a gente só tem um sumo sacerdote. Não faz sentido, gente. É como se a gente tivesse um sacerdote pro sumo sacerdote. Dizer que alguém intercede por nós na presença de Jesus é o mesmo que dizer que a gente tem um sacerdote antes do sumo sacerdote. Então, eu como pastor, eu posso interceder por vocês? Posso, como pecador. Então eu posso dizer assim, Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos, porque eu sou que nem eles. Eu sei exatamente o que eles precisam. Na verdade, tem misericórdia de nós, Senhor. Então, quando todos nós intercedemos um pelos outros. A Bíblia diz isso. Inclusive, a Igreja Católica Romana vai usar esse exemplo. Mas está vendo? Está escrito lá, porque é para a gente interceder um pelos outros. Então, tudo bem, Maria, interceder por nós. Entretanto, Maria intercede pelos santos na teologia católica, baseada nos próprios méritos de santidade. Eu intercedo pelos irmãos e vocês devem interceder por mim e uns pelos outros nos méritos de Cristo. Nos méritos de Cristo. Vamos explicar direitinho. Na teologia católica, a autoridade de Maria de receber as intercessões dos homens e colocar diante de Deus está no mérito dela própria, que ela não tem pecado. Ela é aquela que é virgem até o final. Então ela não tem pecado. Logo, a intercessão dela como mãe de Deus é por mérito próprio. Isso fere... Desculpa, pode falar. Ela é mãe de Jesus e não de Deus, né? Vou abrir esse parênteses aí daqui a pouco. Que isso aí também dá um bolo. A igreja na história já brigou muito sobre esse termo.
Mas é difícil, é difícil, mas vai dar certo. Então, gente, na doutrina católica há esse mérito em Maria. Por mais que ela seja mulher, e eles afirmam isso tudo, há esse mérito próprio. A nossa intercessão uns pelos outros, que é o que o apóstolo Paulo fala, é daqueles que são pecadores e não têm mérito, mas é nos méritos de Cristo. Se Maria chegasse diante de Jesus falando, filho, eu sou pecadora como esses e por isso eu intercedo por eles, beleza. Beleza nada, porque ela está morta, também não pode interceder por ninguém. Né? Os santos mortos, no máximo, pedem por justiça de Deus. É o que a gente vê em Apocalipse, que os santos vão falar, Senhor, até quando? Então, se Maria, hoje, intercede por alguém, é pela própria justiça de Deus, tá, gente? Sim. Uhum. A própria Bíblia, enquanto os dois conviveram, nem sempre foi assim. No primeiro milagre de Jesus, por exemplo, Maria fala com ele e ele não obedece Maria de imediato. Uhum. Né? Então, se fosse só esse pedir para a mãe para o filho atender, nem enquanto os dois estavam convivendo, de imediato Jesus atendeu ao pedido. Uhum. Não seria tão automático, né? A gente pedir para a mãe e a ordem da Uhum. mãe. Exatamente. E essa doutrina de Maria, ela é muito mais construída ao longo da história do que de fato bíblica. Então, na verdade, toda a relação de Jesus com Maria é justamente para reverter essa percepção. Então, ele atende sim, mas ele não atende porque Maria pediu. Porque Maria pede, ele fala, mulher, o que eu tenho contigo? Do tipo, quem é você para me pedir alguma coisa? E no final, na crucificação, ela chorando lá por ele, fala, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Do tipo, eu não tenho nada contigo. Não misturem as coisas. Aí, voltando, em termos de ser Maria mãe de Deus ou mãe de Jesus, como que eu enxergo isso? Enquanto encarnado, Jesus estava socialmente ligado àquela família, certo? Então, ele socialmente era filho de Maria naquele momento. Esse aí não é o filho do carpinteiro e não conhecemos seus irmãos, Simão, Tiago e tal. Então, Jesus tinha uma identidade social ali, entre aspas. Ali, para mim, ali acaba a maternidade de Maria. No momento que Cristo sobe na cruz, esses laços sociais são desfeitos, porque isso daí é um mero contexto histórico. Então, para mim, isso vai ficar gravado, eu sei, vou ser cancelado, né? Não tem Twitter mesmo. Maria nunca foi mãe de Deus, nesse sentido. Ela, por um breve momento, assumiu um papel social ali, naquela sociedade. Só isso. Como um instrumento. E mesmo assim, um instrumento irrisório, gente, porque a maternidade ali é completamente irrisória para a obra de Cristo. Não teve importância alguma. O que Maria conquistou nos evangelhos como mãe de Jesus? Nada. Nada. Ela não fez nada, e os pedidos que ela teve foram recusados ou levou uma... Exatamente, ela se humilha. Então, gente, tudo que foi construído em torno de Maria foi construído com base em pensamentos e percepções humanas. Porque a Bíblia nos coloca exatamente o contrário. É curioso, que o argumento, ela pede a mãe para o filho usar relacionamentos humanos, é completamente usado por eles, mas quando é usado por nós não vale. Porque quando a gente diz assim, vamos usar o relacionamento humano, por exemplo, de um homem e de uma mulher, de José e de Maria, então ela não pode ter sido virgem a vida inteira. Aí eles dizem, não, mas aí já não vale. Exatamente. Se o argumento é relacionamento humano, pede a mãe que o filho está usando, apelando para o meu sentimento de filho, né? Se esse argumento é válido, então eu posso dar o argumento do relacionamento conjugal também. Não, aí já não vale. Exatamente. E isso daí começa enfim, os problemas são muitos, muito mais do que as soluções, né? Então,
essa questão, se essa autoridade por ser mãe, então como que isso daí funciona na Trindade? Maria é o que para Deus, Pai, por exemplo? Percebe? Então fica tudo muito truncado. Sim. Só uma colocação, você falou aí sobre a intercessão, Uhum. porque quem intercede, por exemplo, de alguém para interceder comigo, passando por algum problema, são pessoas que estão no meu convívio. Ou seja, a questão de Maria ou de outros passados, já não é prático mais. Uhum. E Jesus, ele não é um intercessor, ele é um mediador. Ele é o intercessor também. Ele é intercessor também, mas ele que media entre nós e Deus. Uhum. Então, Maria, assim como o pastor ou outra pessoa poderia interceder nesse sentido, quando ela estava ali. Quando ela estava viva, isso aí. Então, Sim, isso você colocou importante. A obra de intercessão de Jesus está dentro desse grande guarda-chuva dele como o mediador. Então, nesse sentido, só ele pode ser o intercessor por excelência. Mas Elaine colocou um ponto que também é interessante. Quando Paulo vai nos convocar como igreja a interceder uns pelos outros, isso é o exercício da nossa comunhão. Então, por que a gente intercede uns pelos outros? Não é porque Deus vai ouvir a minha oração porque eu sou mais espiritual que vocês, mas porque isso daí nos fortalece no vínculo da igreja. Então, quando eu sento com vocês, ou quando eu oro por vocês, ou quando vocês oram por mim, os nossos vínculos como irmãos na fé estão sendo estreitados, estão sendo fortalecidos, e a igreja, o corpo de Cristo, vai sendo edificado. Então a intercessão mútua serve para a comunhão, para o fortalecimento da igreja. Quando você pega essa intercessão e coloca anjos a santos, já não tem mais comunhão. Como que eu vou me fortalecer na comunhão dos irmãos se eu posso sozinho acender uma vela para um santo? Não há comunhão, percebem? Yasmin levantou a mão? Não? Se levantar eu pego, hein? Dá mole. Sim. E é exatamente isso. A igreja de Atos a gente vê, eles perseveravam inclusive na oração. E a oração era uns pelos outros. Então, resumindo, gente, Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o único sacerdote. Porque ele é eterno, ele é imutável e ele vive para sempre para interceder por nós. Mas como sacerdote, ele não somente intercede, mas ele também oferece sacrifícios. Essa era outra função do sacerdote, oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Agora vamos seguir, a gente estava em Hebreus 7, vamos continuar. Agora versículo 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então aqui de novo a gente vê as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Então, por que esse mediador, por que esse sacerdote deveria ser divino, deveria ser Deus? Porque ele deveria ser separado, ele deveria ser perfeito, ele deveria ser sublime nos altos céus, justamente para que o seu ofício, o seu sacrifício tivesse plena eficácia, tivesse poder para aplicar os méritos da sua obra para todos de uma única vez. Então isso vem no poder de quem Cristo é, como o Santo de Deus, como o Filho unigênito. Mas um sacerdote era do meio do povo. Um sacerdote não era alguém
arbitrário, não era alguém de fora do povo, ele deveria estar vinculado ao povo, ele era da tribo de Levi, era necessário que o sacerdote fosse um do povo, e por isso também o homem perfeito, e que ele ofereceu para si, ou melhor, ele ofereceu a si mesmo como o sacrifício. Então Cristo é o sumo sacerdote, é o sacerdote perfeito, primeiro porque ele é eterno, então ele intercede por nós, ele é imutável, ele não peca, ele é santo, então há eficácia no seu sacrifício, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício perfeito. Então, nesse sentido, Cristo é o sacerdote perfeito. Profeta, sacerdote, qual era o terceiro? Quem lembra? Rei. Então, o ofício real de Cristo. Cristo é o rei sobre tudo e sobre todos. O rei tinha 3 funções principais também no Antigo Testamento. Primeiro, governar todas as coisas. E aqui não é só governar o povo, não. O rei tinha poder e autoridade sobre todo o seu território. Então, tudo que estava no território do rei, mesmo os outros povos em passagem, eram dominados, eram governados pelas leis, pelo poder, pela autoridade daquele rei. Cristo vem fazer tudo isso. Cristo, como rei, ele vem governar todas as coisas, só que vai muito além do que essa terra, vai muito além do que o povo de Deus. Cristo não vem para governar somente a igreja, ele vem para governar todo o cosmos, tudo que existe, principados e potestades, tudo foi colocado por escabelo dos pés de Cristo. Então, nesse momento, a gente vê que Cristo é o rei perfeito. Mas o rei também tinha um papel importante de defender o seu povo. E quando a gente vê os reis de Israel, eles são constantemente convocados a Deus para defender o povo, para guardar as fronteiras, justamente de inimigos. E Cristo é quem nos defende, é quem nos guarda embaixo do seu sangue. Aquilo que nos defende da morte, aquilo que nos defende de Satanás e seus anjos, é justamente o sangue de Cristo. Nós estamos sob o governo de Cristo, nós estamos sob o sangue de Cristo, que nos protege, nos defende. E por último, o governo está sob os seus ombros. Perfeito. Essa é uma das profecias do nascimento de Cristo, né? É justamente que ele seria o governante, ele vem cumprir essa expectativa, por isso que, inclusive na cruz foi escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus, uma forma de zombar de Jesus, porque as pessoas realmente o reconheciam como rei. Roma viu isso como uma ameaça, mas na realidade o reino de Cristo é global e universal. O que eu quis dizer com isso? Eu tomei muito cuidado aqui para não dizer que o reino de Cristo é espiritual, porque ele também é, mas ele não é só espiritual. Cristo governa tudo, irmãos. Ele sim tem um governo espiritual, mas ele veio para governar tudo. Por exemplo, fisicamente, esse mundo aqui é governado por Cristo? Certamente. Porque as ações de Satanás, agora, após a ressurreição de Cristo, e ele sentado à direita do Pai, as ações de Satanás são restritas pelo governo de Cristo, justamente para que a igreja avance. Por que a igreja avança e as portas do inferno não conseguem contê-la? Porque Cristo contém o inferno. Cristo contém o diabo. É o que Apocalipse 20 vai nos dizer, que o anjo desceu do céu e trancou o diabo por 1000 anos para não mais enganar as nações. Antes ele estava solto para enganar as nações, como a gente lê em Apocalipse 12, que foi destruído o acusador dos nossos irmãos. E agora, quem que destruiu? O Cordeiro. Então Jesus veio para subjugar os nossos inimigos. E o próprio governo de Cristo, sob principados e potestades, ou seja, sob as forças do mal, também se manifesta no tempo presente, no mundo material, para que até o sofrimento da igreja não seja grande o suficiente a ponto de matá-la. Cristo retém até as forças do inferno,
para que a igreja avance. Então, o governo de Cristo é sobre tudo e sobre todos, mundo espiritual e mundo material. Tranquilo, gente? Esse é só um panorama do tríplice ofício. Eu poderia dar uma aula de cada um aqui, mas ficou claro sobre Jesus como rei, profeta e sacerdote? Ou profeta, sacerdote, rei? Beleza? Então, bom, como ainda ligado a esse ofício real, a gente vê aqui no primeiro parágrafo que ele é herdeiro de todas as coisas. Então, o que significa que ele é herdeiro de todas as coisas? É justamente que, como rei, ele herdou do Pai o governo legítimo sobre tudo e sobre todos. Então, a aplicação desse governo agora é herdado por Cristo através do seu mérito conquistado na cruz e na ressurreição. Ok? Então, quando Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita e vence a morte, ele ganha méritos, como alguém que ganha uma batalha, que vence o inimigo. Ele tem despojos agora, ele tem méritos dele, como um rei que conquistou algo. E essa conquista, ele então distribui à igreja. É por isso que Paulo, em Romanos, vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que nós somos co-herdeiros de Cristo? Porque a herança de Cristo, que era só dele, porque só ele que conquistou a morte, não foi nós, ele distribui conosco, como se nós mesmos tivéssemos direito a essa herança. Isso tudo está dentro da obra mediatória de Cristo, aquele mediador que está entre Deus e nós. Então, aqui a confissão segue, ele é juiz do mundo. Então, um benefício adquirido pela sua obra redentora é justamente julgar o mundo. Isso o Pai concedeu ao Filho. O Pai confiou a Cristo a autoridade, plenos poderes de juízo. Vamos abrir rapidamente em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. João 5, 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o julgamento, a fim de que todos os homens, o Filho de modo... Espera aí, deixa eu ler aqui na Bíblia, que vou ler de novo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, gente, o que Jesus está nos ensinando? Que é a prerrogativa de julgar a todos, e aqui julgar é vivos e mortos para a salvação. Foi dada ao Pai foi dada pelo Pai ao Filho, justamente porque Cristo conquistou isso na sua obra de redenção. Então, vai chegar o dia em que todos se colocarão diante do Senhor Jesus, diante do seu trono, e então todos seremos julgados. A questão é, os eleitos, os salvos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles não serão julgados, nós não seremos julgados pelas nossas obras, nós seremos julgados pelas obras de Cristo. Então, serão lidas as obras de Cristo no lugar das nossas. E o veredito vai ser inocente. Mas aqueles que não têm Cristo como representante mediador, ou seja, não tem ninguém para representá-los, só tem alguém para acusá-los, serão lidas todas as suas obras e serão julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que condena o ser humano é o pecado herdado de Adão. Mas como essa condenação é sofrida e aplicada pela eternidade, de acordo com as suas obras. Ou seja, cada um sofrerá de acordo com as próprias obras.
Então aquela história de que não existe pecadinho e pecadão, está errada, existe sim. Existe pecadinho e pecadão. Jesus ensina isso diversas vezes. A Bíblia, Apocalipse, vai nos dizer que os homens foram julgados segundo as suas próprias obras. Jesus vai dizer que haverá, por exemplo, ai daquele que faz tropeçar um desses pequeninos, falando dos falsos mestres. Era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar. Então vejam, há rigor sim. Haverá menos rigor em Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que a Jerusalém, aquela geração que ouviu Cristo e não se arrependeu. Então sim, há pecadinho e pecadão. E as pessoas que não forem salvas serão condenadas e terão a sua pena, a sua punição equivalente às suas obras. Mas ela vai ser eterna. A pena sempre vai ser eterna. Mas nós também sofremos as consequências do que fazemos aqui também na terra. Perfeito, a gente sofre as consequências do nosso pecado. Entretanto, qual é a nossa diferença para os não salvos? Que o sofrimento que a gente sofre por causa do pecado não é juízo de Deus, é disciplina do Pai para nos corrigir e nos manter no caminho correto. Então, o juízo de Deus chega por aqueles a quem Ele não tem como filho. Mas quando nós sofremos por conta do nosso pecado, é um Pai nos corrigindo para que a gente não se perca. E esse é o máximo de correção que a gente vai ter. Por mais difícil que seja, meu irmão, é o máximo de correção que a gente vai ter. Agora, a melhor vida que um ímpio pode ter aqui, nem se compara com o que lhe aguarda no inferno, no sofrimento eterno. Então, Cristo é juiz sobre todos. Fala, Dani. Ótima pergunta. A Dani perguntou se Deus criou o homem com a natureza pecaminosa ou se isso só foi estabelecido depois da queda. Isso só foi estabelecido depois da queda, porque o homem foi criado perfeito, sem pecado algum. Porém, ele foi criado com a capacidade de pecar, com o potencial para o pecado. Só que essa capacidade e esse potencial não é pecado e não é mal. Não é o mal. Quando nós formos recriados em Cristo, glorificados, nós não teremos mais essa capacidade. A última pergunta. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio com essa capacidade de pecar? Não. Por quê? Por dois motivos, pelas suas duas naturezas. Primeiro, porque ele nunca se esvaziou da sua natureza divina. Então é impossível para Deus pecar. Mas também, como homem, criado perfeitamente sem a herança de Adão, ele não vem com essa capacidade ou essa inclinação. E aí a gente até trabalhou um pouco isso na última aula. Então isso faz do sofrimento ou da tentação de Cristo inválida de maneira nenhuma. Porque a tentação de Cristo não era para provar se ele era capaz de pecar ou não, mas para testificar a sua obediência, para reafirmar a sua obediência. Para isso que Cristo foi tentado. Ele não foi tentado para Deus testá-lo para ver se ele poderia pecar. Até porque, gente, o pecado não é um atributo do ser humano. O homem foi criado sem pecado e quando a gente for glorificado, a gente vai ser glorificado sem pecado, de forma perfeita. Então, Cristo não precisaria ter a capacidade de pecar para ele ser verdadeiramente homem. Essa capacidade não é nata do ser humano, ela não é um atributo do ser humano. Foi algo que nós temos e que nós herdamos de Adão, e Deus criou Adão assim. Porém, isso daí não é um atributo do ser humano. Então é possível sim ser um ser humano perfeito, verdadeiramente homem, sem pecado algum e sem até a capacidade de pecado. A gente vai continuar a ser seres humanos, mesmo na glorificação. E vai ser impossível para a gente pecar. Isso vai fazer nós menos seres humanos por conta disso? De maneira nenhuma. Então, Cristo, verdadeiramente homem, era impossível que ele pecasse e nem por isso ele seria menos homem por isso. Carla. Isso se encaixa
Uhum. Isso. Depois da queda, não posso não pecar, e no céu não posso pecar. Exatamente. Isso é uma construção que Calvino organizou justamente para essas etapas do homem na redenção. Então, o homem foi criado com a possibilidade de pecar, então eu posso pecar. Depois da queda é impossível não pecar, então não posso não pecar. E depois da glorificação da nossa ressurreição vai ser impossível pecar, então não posso pecar. Então é essa a ideia, tá? Ô Vitor, o que seria pecado para a morte? O pecado para a morte é o pecado que condena para o inferno. Então, por exemplo, nós que somos guardados, protegidos pelo sangue de Cristo, é possível a gente pecar para a morte? Não, porque nem o nosso pecado nesse tempo presente pode nos separar do amor de Deus, porque todos eles foram comprados pelo sangue de Cristo. O que é o pecado para a morte? É aquele pecado que não vai resultar em arrependimento. Então, quando João fala orem por esses pecados, mas há pecados que são para a morte, né? 1 João vai dizer isso. Há pecados que são para a morte. Para esses eu digo que não orem. O que João quer dizer? É justamente aquelas pessoas que estão num estado espiritual tal de completa impenitência. Eles não se arrependem. Certamente eles vão para o inferno. Então João está falando, esses daí já estão perdidos, não orem. Aí você fala, peraí, pastor, como é que eu sei se o sujeito vai para o inferno ou não? Aí a gente tem que entender o contexto da carta de João. João estava falando de falsos mestres, de pessoas que estavam ensinando um evangelho contrário ao de Cristo. A esses mesmos João chamou de anticristo na sua carta. Então há sim situações muito próprias e muito específicas que a gente até pode pensar, cara, não tem como ele está pregando algo contrário ao evangelho. Ainda assim, ali era João instruindo uma igreja, apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu acho que, de novo, a gente sabe a definição, pecado para a morte, é aquele pecado que não vai resultar em arrependimento, a pessoa certamente vai para o inferno, ela não vai ser salva, ok? Eu tenho esse discernimento? Não. Então, a gente ora, a gente intercede, a gente pede que as pessoas cheguem ao arrependimento. Eu acho que não cabe a nós, sinceramente, perder tempo. Pela imprecisão, a gente tentar julgar quem está pecando para a morte e quem não está. Sim, Poli. O pecado é para condenação, né? Sem Cristo, pecou é para condenação. Mas aí tem essa escala, então, tipo assim, no inferno vai ter uma escala de condenação? De sofrimento. De sofrimento. Entendeu? Isso a gente vê no Evangelho o tempo todo. Quem mais ensina isso para a gente é Jesus, o próprio Jesus. Tanto tem uma escala de sofrimento, quanto tem uma escala de benefício, de galardão, é o famoso galardão. Então a gente tem a parábola dos talentos, a quem muito é dado, muito será cobrado. E até aquele que não tem, o que não tem lhe será tirado. Olha a intensidade. Então, a gente vê sim isso. E aí, gente, é um princípio que vem do Senhor Deus, que, deixa eu procurar uma forma melhor de dizer aqui, não existe igualdade para Deus. Em que sentido, gente? Deus não trata todo mundo igual, e nem por isso ele é injusto nisso, ok? Ele vai dizer que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ele escolheu 12 para andar perto do próprio Cristo, e dos 12 ele trouxe 3 para mais próximo dele. Então, há sim essa distinção entre as pessoas. Os mestres sofrerão mais o juízo. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que almeja. Boa coisa almeja aqueles que querem ser mestres, mas serão mais cobrados. Eu serei cobrado em dobro. Em dobro é um modo de dizer, muito mais do Senhor, pelo que eu falo, do que vocês. Se vocês ensinam algo errado, vocês serão cobrados por Deus. Se eu ensino algo errado, ai de mim. Então,
isso a gente vê o tempo todo. Nem por isso Deus é injusto. Ele distribui os seus recursos na medida que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele também os cobra da medida e do jeito que Ele quer. Mas sempre com uma proporção de acordo com o caráter e com a justiça de Deus. Sim, Carlos. Só uma colocação, pastor. No nosso meio, né, temos a convicção pelo mérito de Cristo, pela justificação dele da santidade. Certa vez eu fui visitar uma tia Rosa, Isaías, de 93 anos. Na casa dela não tinha nem televisão, era uma mulher que via a vida o dia inteiro, era da casa de oração. E ela fala uma coisa que me impactou. Às vezes, eu falo por mim, primeiramente. A gente se acomoda com o pessimismo da salvação e não se compadece daqueles que estão indo para o inferno. E ela falou assim, gente, era para a gente sair. A urgência é tanto que era para a gente sair na rua, olhando as pessoas e falando do Evangelho. E aquilo me impactou, sabe? Porque tem pessoas, eu digo isso porque eu já vi, tem até presbítero do nosso presbitério, mostrar a igreja, né, não vem ao caso, mas que crê na aniquilação, que não haverá inferno. Que a pessoa vai parar de existir, gente. A aniquilação é isso, que a pessoa, quem não for salvo vai ser destruído. Isso aí é ateu que acredita. É. O antibíblico. Sim. Exatamente. E, irmãos, assim, quando a gente fala sobre a nossa, isso que a Carla mencionou, né, a urgência da pregação do Evangelho, por que a gente tem que ter essa urgência? Por que a gente tem que ter isso ardendo no nosso coração? Por causa da justiça de Deus. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, a gente está pregando justiça de Deus, para a salvação dos eleitos ou para a condenação do ímpio. Mas se a gente não tem a justiça de Deus, se a gente não tem o plano de Deus como algo principal na nossa vida, a gente não vai ver essa urgência. Qual é o problema? E eu acho que esse é um problema muito próprio da nossa igreja no século XXI. Nós temos um evangelho individualista. Então a gente está preocupado com a nossa salvação. Eu digo isso porque quando eu ensino sobre eleição, e aí eu encontro pessoas que têm mais dificuldade sobre a eleição, aí a primeira coisa que eu pergunto, eu falo assim, por que você está com dificuldade disso? Você tem medo de você não ser eleito? A pessoa tem. Então, o problema dela não é a doutrina, o problema dela não é a lógica bíblica, o problema dela ela não está no meio dos escolhidos, entendeu? Então é melhor ninguém ser escolhido e todo mundo ter vontade própria, porque aí eu estou dentro, aí eu garanto mesmo. Isso pode parecer piada, gente, mas eu percebo isso. A gente tem construído, isso é fruto do nosso tempo, da nossa cultura individualista. E, infelizmente, a gente olha para a nossa salvação assim. Então, Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo morreu por mim. Sim, Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu por você, mas Ele morreu para construir um reino. Ele morreu para construir, para estabelecer um reino. É o rei dando a vida pelos seus súditos. Então, quando a gente perde a percepção global da obra de Cristo, a gente também perde a percepção da urgência. A gente está construindo esse reino. Nós somos arautos, ou seja, a gente está declarando, olha, o rei está vindo, o rei chegou, o reino está estabelecido. Nós devemos proclamar, é isso que o rei exige de nós. Se a gente acha que a salvação só diz respeito a nós e a gente passar a eternidade na boa, a gente não entendeu o Evangelho. A gente foi inserido no reino de vida, quando a gente estava do lado de fora do reino, como inimigo. Mas a gente foi colocado dentro do reino. E agora a gente precisa declarar que esse reino chegou. Essa é a urgência da pregação. Essa é a urgência da salvação. Então, sim, foi tudo pelo mérito de Cristo. Sim, tudo surgiu, tudo veio
a acontecer na nossa vida, na nossa salvação, por causa da eleição, por causa da obra unilateral do Senhor Deus. Entretanto, nós fomos chamados com uma finalidade maior, para participar de algo muito maior que é o reino, e a gente precisa declarar o reino, a gente precisa dizer isso ao mundo. Caso contrário, a nossa salvação, ou melhor, a nossa percepção dela, está muito individualista, está muito fechada em nós mesmos. Beleza, gente? Enfim, aqui eu quis dar um panorama desse capítulo 8, tá? Não é um estudo exaustivo de todas as funções mediadoras de Cristo, mas eu espero que tenha sido claro para a gente entender o que Jesus faz entre nós e Deus. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu falo, por isso que a gente tem que ter sede de justiça, né? Os eleitos têm que ter sede de justiça. E com isso a gente tem que criar intrepidez para pregar. Porque a gente sabe que Deus é conosco nessa questão de propagar o Evangelho. Sim. A gente não tem que temer o mal. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente teme muito o mal. Né? Perfeito. Porque a gente está o tempo todo preocupado em ser tragado. Né? Mas se a gente entende que Deus nos faz intrépidos para pregar, a gente tem que ter essa sede de justiça e ir buscar. Excelente, excelente. Essa coragem realmente é cada vez mais necessária. Na medida em que o tempo, a vinda de Cristo chegar, os tempos serão cada vez mais temerosos, mais nos trarão medo. Agora já não está mais funcionando o português aqui. E a gente vai ficar aterrorizado, gente. É natural. O mundo vai avançando, mas a igreja também vai avançando. E essa intrepidez, essa coragem, é o que vai fazer com que a gente vá para as nações, que a gente vá pregar o evangelho. E quando eu falo para as nações, não é necessariamente ir para a África, para o Zimbábue, para a Austrália. É para você falar. E falta coragem para a gente falar. Coragem de tudo que se pode acontecer, de ser julgado, de ser ridicularizado, de não ter o que falar, mas a nossa coragem vem do Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos é dado pelo próprio Senhor Jesus, que é o nosso mediador. É Ele quem nos fortalece para que a gente fale, para que a gente pregue. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque para nós que somos salvos por Cristo Jesus, é um prazer, é um deleite, é um privilégio falar sobre o nosso Senhor, sobre o nosso mediador, sobre o nosso Redentor. Que alegria e que confiança saber que o Senhor nos ouve e nos atende nesse exato momento, porque Cristo está ao seu lado intercedendo por nós. E as nossas orações são levadas à Tua presença pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre nós e habita em nós. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Nos dá essa fé, Pai, nos dá essa coragem, nos dá essa convicção de que Cristo é o nosso mediador, de que Cristo é o nosso profeta, nele e somente nele temos tudo o que precisamos para conhecer a Ti. Que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote por excelência, e Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos cobriu com o Seu sangue, o sacrifício perfeito, eficaz, pleno, único, e por isso podemos nos aproximar de Ti. O nosso pecado não nos define mais, não somos mais aquilo que fazemos, mas somos aquilo que somos em Cristo Jesus. Somos nova criatura e assim queremos viver. Não permita, Senhor, que o pecado vença o nosso coração, vença a nossa mente, porque o nosso sumo sacerdote ofereceu o sacrifício perfeito em nosso lugar. E louvamos o nome de Cristo, porque Ele é o Rei que vem vencendo para vencer. Ele é quem governa tudo e todos. O universo, o cosmos está sob o seu governo, sob os seus pés. O nosso Senhor Jesus, esse Rei, estabeleceu o seu reino e na força do seu poder, na tua autoridade, nós avançamos como igreja, nós seguimos, Pai. Por isso nos dá coragem, nos dá força. Encha-nos do Espírito Santo para proclamar a vitória do nosso Rei até que Ele venha. Que seja assim hoje e seja assim para todo sempre, no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Bom dia do Senhor, dia de descanso e permitindo Deus até logo mais no culto à noite.